Boa noite a todos. Esse tema, Atravessando a Rua, é título de um livro do autor Richard Simonetti, em que ele tenta justamente nos lembrar que a mensagem que deve nos libertar da ignorância, do apego aos bens materiais, nos libertar do ódio, nos libertar da vingança, de todas as mágoas que a gente acumula uns dos outros, por não sabermos lidar com as diferenças, com as pessoas que trazem consigo as mesmas imperfeições que nós também trazemos. E dentro desta mensagem do livro Atravessando a Rua, o que se fala é exatamente disso, como ouvimos na canção de Roberto e Erasmo Carlos, dizendo que todos estão surdos. Porque o que Jesus nos ensinou está muito próximo, mas é como se fosse alguém que mora de um lado da rua, a mensagem libertadora está logo ali, do outro lado, basta atravessar a rua, e mesmo assim a pessoa não se dá o trabalho nem de atravessar a rua para buscar esta mensagem libertadora. Todos estão surdos, é o que a canção diz. E é o que Jesus também falava. Essa canção foi inspirada justamente nessa frase de Jesus que dizia que é preciso ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Há 2000 anos foi justamente o que Jesus propôs, que nós nos ocupássemos em desenvolver o sentimento do amor. E de lá para cá, a impressão que se tem é que as coisas pioraram. Mesmo ele dizendo, olha gente, o caminho verdadeiro para a gente ter vida abundante, cheia de paz, de alegria, é o amor. E a gente insiste em não dar ouvidos ao que ele falou. E continuamos a deixar que os sentimentos inferiores prevaleçam. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos protetores espirituais que fazem esse trabalho de nos relembrar o que Jesus havia dito há 2000 anos, sobre o que é o bem e o que é o mal. E os espíritos, protetores superiores, disseram que o bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Aí se pergunta, o que é a lei de Deus? Voltemos a Jesus de novo. A canção que acabamos de ouvir. A lei de Deus, ela se resume em uma única palavra, que é a palavra amor. Então, tudo aquilo que fazemos em nome do amor, no sentido de desenvolver o amor, é o bem. Tudo que fazemos que não tem amor, não é o bem. Dizendo, inclusive, que o mal não é uma força própria. O bem, sim, que é positivo. O mal não existe. O bem, o amor, é que existe e que é eterno. E o mal é a ausência do bem. É quando a gente se nega a viver no bem. A doutrina espírita está de volta com toda a força para trazer essa mensagem de novo para cada um de nós. E ela está tão próxima, que é exatamente a situação de alguém que só precisa atravessar a rua para encontrar de novo a mensagem pura e simples que Jesus deixou como sendo o caminho verdadeiro para se ter a vida feliz, a vida eterna, a sensação de felicidade plena. Havia uma cidade, que era uma cidade dentro dessas histórias de domínio público, que se chamava Entendimento.
as pessoas buscavam o entendimento. Ali eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que buscavam o equilíbrio dentro da sociedade, cada um com suas obrigações, e assim todos reunidos dentro da cidade procuravam atender às funções e às necessidades de todos. Escola, saúde, habitação. Principalmente, esses 3 itens eram procurados nesse entendimento. E as pessoas eram consideradas pessoas sérias, porque buscavam o entendimento. Então, os moradores ali, de vez em quando, viam uma situação que se repetia. Havia um rio muito largo, muito profundo, muito caudaloso, que margeava este rio, esta cidade, melhor dizendo. E, em determinado dia, as pessoas da cidade avistaram uma criança que estava do outro lado da margem, uma margem que ninguém se atrevia a atravessar. Todo mundo tinha muito medo de atravessar aquele rio. Tinham medo das correntezas e de tudo que pudesse acontecer. Mas a cidade toda ficou paralisada. Havia uma criança do outro lado. Todos entendiam que havia necessidade de uma mobilização para tentar resgatar aquela criança. Não se entendia como é que a criança havia chegado naquela outra margem, já que todo mundo entendia que era muito perigoso atravessar aquele rio. Desde cedo as pessoas aprendiam isso. Houve uma reunião com todos os cidadãos para ver como aquela criança poderia ser resgatada. Houveram várias propostas. Algumas pessoas disseram, olha, vamos orar, vamos fazer uma corrente de orações para a gente conseguir resgatar aquela criança. Outros disseram, vamos fazer alguns rituais para Deus, para os deuses, para os santos. Vamos organizar aqui alguns cultos que possam nos fortalecer para que a gente encontre a solução. E ali ficaram um dia, 2 dias, algumas semanas, e a criança lá do outro lado. Até que quando todos pararam para fazer uma oração, do lado de lá, não viram mais a criança. A criança havia desaparecido. E lá na cidade do entendimento ficou assim. Todo mundo buscava entendimento. Todo mundo trabalhava, todo mundo orava, todo mundo procurava cumprir seus rituais conforme as suas crenças. Mas ninguém se atreveu a atravessar o rio para tentar ajudar aquela criança. O medo prevaleceu. Ninguém ousou enfrentar aquelas águas. Dentro desta história e dentro do que a gente quer refletir, essa mesma situação está acontecendo hoje entre nós, os adultos, os educadores, de um modo geral, e as crianças. Cada vez mais se vê crianças do outro lado do rio da vida, esperando por socorro. A cada dia, no nosso país, pelo menos, se percebe que as crianças estão aprendendo cada vez menos os valores da vida. O berço, como educação, praticamente desapareceu. Todo mundo percebe que a criança está do outro lado. Todo mundo percebe que a criança precisa de ajuda. Mas todo mundo está agindo como a cidade do entendimento. Todo mundo busca a solução
todo mundo apresenta teorias, todo mundo ora para que as crianças tenham um bom encaminhamento na vida, mas fazemos como as pessoas daquela cidade. Não nos mobilizamos de fato. A doutrina espírita, ela está bem próxima de nós, através das instituições espíritas. Aqui mesmo, a nossa casa, Escola de Organização Nosso Lar, é uma casa que está bem próxima de todo mundo, especialmente da criança e especialmente das famílias. Procurando orientar a criança para que ela perceba desde cedo que o que há de mais importante no mundo é a gente desenvolver o sentimento do amor. Aqui mesmo, no nosso trabalho de evangelização, a gente faz a nossa análise, o nosso estudo da fisionomia do aluno, de como ele se apresenta quando chega até nós, e observamos grande parte das nossas crianças sem aqueles valores de educação, de respeitabilidade umas com as outras. E ficamos a nos perguntar, os educadores dessas crianças não estão percebendo que essas crianças estão precisando de orientação? Que elas precisam entender que precisam respeitar, sobretudo, Deus? Será que os educadores dessas crianças não estão falando de Deus para essas crianças? O que Ele representa? E que nós existimos graças a Ele? E que o plano de Deus é que a gente desenvolva o amor para retornarmos ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos? Será que os educadores dessas crianças não estão apresentando para elas o Evangelho de Jesus? O Espírito mais perfeito que passou por este mundo, que Deus enviou justamente para nos ensinar como devemos atravessar o rio da existência humana, perdendo o medo de vivenciar o bem. Quantas e quantas vezes nós estamos parando para falar para as nossas crianças que a gente precisa desenvolver o perdão? Hoje mesmo ouvimos alguém dizer que uma mãe de família disse que se ela tiver um filho, e se ela tiver um filho, e se lá na escola onde ela estiver estudando tiver algum problema, se houver alguma agressão, que ela vai fazer o maior barraco da escola. Já está preparada. Vai primeiro orientar o filho a se defender, a agredir, a devolver a agressão, e vai para lá para brigar, seja lá com quem for, se for o caso, brigar inclusive com a própria criança que tenha batido no seu filho. Se for uma pessoa grande, se tiver maior, vai enfrentar a si mesmo. Se for o caso, vai segurar para a criança bater e descontar a agressão. E se professor, diretor vier, polícia, vai enfrentar todo mundo. Nós ouvimos muitas vezes, talvez de nossos pais, aquela frase: não leve desaforo para casa não. Se alguém mexer com você, desconte a altura. E outros orientaram assim: olha, se alguém bater em você, desconte. Se você chegar aqui em casa apanhado, sem ter descontado, você vai tomar outra surra. Então vejam que muitas vezes, além de não estarmos apresentando Deus para as nossas crianças, além de não estarmos apresentando o Evangelho de Jesus em forma de amor para as nossas crianças, a gente está incentivando que as crianças sejam agressivas, vingativas, violentas. Então, hoje estamos diante de um grande problema nas escolas do nosso país. A deseducação, o desrespeito está chegando num nível tal que está quase insuportável o ambiente das escolas. Havia um tempo em que os pais, quando levavam a criança ainda pequena para a escola, logo nos primeiros dias, apresentavam a criança e diziam à criança: olha, o professor, a professora vão ser agora o seu pai e a sua mãe.
respeitem os seus professores, respeitem seus colegas e a escola. E já dizia aos professores, olha, se houver qualquer falta de educação da parte do meu filho, por favor, me avise imediatamente para que eu possa tomar uma providência. Atualmente, dirigentes de escolas falam o contrário. Quando tem um problema com alguma criança que está desrespeitando o ambiente escolar e o pai ou a mãe são convidados para conversar sobre o assunto, os pais geralmente não se apresentam, como não se apresentam nas reuniões de escola. Uma diretora de escola, inclusive, nos fala isso, que quando tem a reunião escolar, todos os alunos recebem um convite para que os pais, seus responsáveis, se apresentem, vai o mínimo de pais ali naquela escola, para querer saber como está a vida do seu aluno, do seu filho. E especialmente aqueles meninos e meninas que estão apresentando um desajuste comportamental mais grave, esses, então, os pais e os responsáveis não comparecem de jeito nenhum. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal do nosso país determinou que imediatamente se coloque religião nas escolas. Porque o que está acontecendo de agressões entre alunos e professores, é algo que nunca se viu até os dias atuais. Quando se vai verificar a situação familiar, o ambiente em que as crianças estão vivendo, as assistentes sociais acabam por perceber que a criança está também, em muitos casos, num ambiente familiar onde não há respeito. Onde os pais se tratam com grande agressividade, com palavras torpes, de baixo calão, além da própria violência física. Se há esse descontrole dentro da própria casa, então o problema não está somente na escola. Eu já digo que não é a religião estando na escola que vai ajudar a resolver o problema, embora seja importante, porque de uns anos para cá foi proibido falar de religião nas escolas do Brasil. Quando se fala em religião, estamos falando principalmente de Jesus. Foi proibido falar do Evangelho de Jesus. E o que é que o Evangelho de Jesus propõe? Que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente auxilie, que a gente procure ser útil uns aos outros, amando até mesmo os adversários, pagando o mal com o bem, não revidando as ofensas. Isso foi retirado. Então, qual é o resultado final que a gente vê nos jovens, que estão quase todos indo para as cadeias? O resultado é, sem Deus na nossa família, sem Jesus na nossa convivência doméstica, e sem Jesus e sem Deus na escola, já que a família, a nossa casa e a escola são os espaços mais sagrados que existem na face da terra. São os dois grandes berços onde nós vamos aprender a ser gente, a valorizar a nós mesmos, a valorizar o outro, a valorizar a vida. E então, se no nosso ambiente familiar a gente não consegue colocar Deus ali presente, se na escola também não, como esperar que as nossas crianças sejam pessoas de bom entendimento? E quando se fala em atravessar a rua, é para dizer o seguinte: todos nós temos a orientação espiritual muito próxima, como se fosse um local que está do outro lado da nossa casa. As pessoas preocupadas com a educação, com a formação moral, estão mobilizadas. No caso nosso, a nossa escola está aqui neste bairro há anos, justamente para dar esse suporte para as famílias, para ajudarmos as crianças desde o maternal até a juventude a conhecerem este lado da vida, que é o lado que realmente importa. E ficamos tristes em perceber que, mesmo estando
do outro lado da rua, são poucos os que se interessam em atravessar a rua para deixar ali o seu filho, a sua filha, num ambiente onde elas vão aprender tudo o que possam, em termos de entendimento, sobre o amor. Então esta é a reflexão que gostaríamos de fazer com todos vocês. Prestemos muita atenção nesta crise que vive o nosso país. A crise maior que nós temos não é a financeira, embora esta também nos machuque muito. A má administração pública, os desvios dos recursos públicos, os nossos impostos, realmente maltratam muito a todos nós. Porque justamente esses recursos, eles devem existir para gerar emprego, para que todo mundo tenha sobrevivência digna, tenha um mínimo de condição de convivência dentro da sociedade. É realmente lamentável. Porém, a crise maior, aquilo que realmente vai repercutir em nossas vidas agora e futuramente, e principalmente depois que retornarmos para a pátria espiritual, através da desencarnação, a crise maior, sem dúvida, é a crise da ignorância em relação às leis divinas. Não conhecer realmente o que foi que Deus programou para nós, que somos seus filhos. E se nós não procurarmos entender, para depois tentar vivenciar a lei de amor, nós vamos ficar pessoas embrutecidas. Embrutecidas, sim. Vamos usar a nossa inteligência, a nossa palavra, para machucar uns aos outros. Então é urgente que a gente atravesse a rua, que a gente não tenha o medo de atender a criança que está do outro lado, na margem oposta da nossa existência, assim como aconteceu com as pessoas daquela cidade. Ficaram rezando, reuniram, mobilizaram, mas não fizeram nada. É a mesma coisa que eu estivesse aqui falando desse assunto para vocês. A gente precisa ajudar as crianças, precisa resgatar os jovens, precisa falar de amor, precisa falar de Deus, e não tivermos um local, pelo menos um local, para receber essas crianças, como acontece aqui em nossa casa, todos os sábados. Essa instituição, ela se prepara pela manhã, lá na nossa sede na Urbizum, e à tarde aqui, na nossa sede, como outras instituições também fazem a mesma coisa em seus bairros, para oferecer às famílias esse suporte. Talvez as famílias estão surdas, não ouviram o que Jesus falou, não estão prestando atenção no que Jesus falou, estão prestando atenção em tudo, nas músicas que aparecem a cada hora, a cada momento, nas redes sociais, estão prestando atenção a muita coisa, mas não estão prestando atenção exatamente naquilo que interessa, para ajudar na formação moral do espírito. E Deus, quando nós desencarnarmos, nós educadores, Ele vai nos perguntar: e aí, aquela criança, aquele filho, aquela filha que eu coloquei para você cuidar, para você orientar, o que foi que você fez com ela? Que tipo de orientação você deu para ela? O que foi que ela aprendeu na sua convivência? E isso será cobrado, não tenha dúvida, de todo mundo que é pai, de todo mundo que é mãe, de todo mundo que é educador. E aí o Espiritismo volta a nos dizer exatamente isso. Que educar, que ser pai, que ser mãe, são as maiores missões que a gente tem aqui na Terra. Se alguém ficar perguntando assim: meu Deus, eu existo para quê? Qual é a finalidade da minha existência? Pois eu estou dizendo, a finalidade de todos nós é aprendermos sobre o amor e ensinarmos o amor para as pessoas que convivem conosco. E tentar principalmente vivenciar. O Espiritismo resume tudo isso na frase: fora da caridade não há salvação. Para dizer que mesmo que a gente faça muitas preces, que a gente acredite em muitas crenças, em muitos deuses, muitos santos, como aquelas pessoas da cidade do entendimento, mas se não fizermos nada de fato, se ficarmos de braços cruzados, se nós não arriscarmos a enfrentar as dificuldades da vida,
representadas deste rio grande, largo, profundo, cheio de águas correndo, ou correntezas. Se nós não fizermos isso, se ficarmos acomodados e dizendo assim, deixa que Deus toma conta. Muitas vezes a gente escuta alguma mãe, algum pai falar isso. Entrega nas mãos de Deus, eu não vou fazer nada. Não, não é assim. Nós temos uma responsabilidade na existência. A gente não vive à toa. Então, apenas gostaríamos de deixar aqui nesse registro, é que pelo menos o pouco que a gente pode fazer, nós estamos fazendo. Nós não estamos com medo de atravessar o rio para tentar salvar a criança que está lá do outro lado, que a gente está enxergando, ela está marginalizada. Ela está do outro lado, esse outro lado é a droga, é o crime, é o desvio de conduta, é a violência, é o roubo, é a criança que está vulnerável, porque toda criança já é possível vulnerável, porque ela depende do adulto para orientá-la. Então toda criança é como essa da história, é alguém que está marginalizada. Então cabe ao adulto que vê que a criança está precisando de orientação, criar coragem, sair de uma zona de conforto, atravessar o rio da existência e ir lá buscar aquela criança de volta, trazê-la para o lado do entendimento, para o lado do amor. É isso que a gente pensa, é isso que a gente tenta fazer. Pelo menos aqui, na nossa casa, sem querer dizer que nós somos melhores do que ninguém, a gente tem esse entendimento de que a gente colocou o nosso barco para atravessar este rio, para ir do outro lado, buscar esta criança que está marginalizada e trazê-la de volta para o ambiente doméstico, para um ambiente saudável, e falar para ela que Deus existe, que Deus é amor, e que a gente só vai ser feliz quando a gente aprender a amar uns aos outros. Com dinheiro ou sem dinheiro, não importa. Mas é importante que o amor esteja presente. Então, que todos nós juntos, como educadores, repensemos a cada dia essa necessidade que temos de tirar as crianças da marginalidade, trazendo-as para um ambiente saudável, onde elas possam aprender no nosso colo, com carinho, tudo aquilo que Jesus ensinou. Esse é o grande dever que nós temos que cumprir em relação às nossas crianças. Então vamos atravessar a rua, vamos atravessar o rio, vamos ao encontro desta proposta, porque se nós não fizermos isso, a nossa existência terá sido em vão. Nós vamos voltar para a casa do Pai, depois da nossa morte, e vamos ter essa sensação desagradável. Eu estive lá, eu vi um problema, eu podia fazer alguma coisa e não fiz nada. Eu olhei, eu sabia, eu enxerguei, eu vi que eu tinha um dever com aquela criança que foi meu filho, minha filha, alguém que está perto de mim. Mas eu fiz igual aquelas pessoas da cidade do entendimento. Eu orei, eu pensei, eu me preocupei, me descabelei, mas não fiz nada de concreto para salvar aquela criança. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.